bom demais! A graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando aqui mais um programa, mais uma edição do programa Amigo. Que Deus venha abençoar cada um que está na escutança. Amém? Deus abençoe a todos. E já está preparado aí, eu já imagino isso, porque como de costume, sempre iniciamos o programa com uma oração. Amém? Deus abençoe, vamos orar. E hoje quem vai clamar a Deus pedindo as bênçãos é o nosso irmãozinho em Cristo Jesus aqui, Kevin Amorim. Pai do Senhor, irmão Kevin. Pai do Senhor. Até chegar ao céu de glória. O nosso ensaio é festa. É festa de louvor. Cantando. Obrigado, meu Deus, por mais um programa. Obrigado pela minha avózinha e pelo meu pai estar aqui. Obrigado, meu Deus, por esse fôlego de vida para estarmos aqui apresentando esse programa. Muito obrigado por não ter dado nenhuma falha nos equipamentos para a gente conseguir fazer esse programa incrível. Obrigado pelo pão de cada dia na nossa mesa, Senhor. E só tenho a agradecer a Ti, Pai. Obrigado pela gasolina que a gente tem para minha avó vir para cá. Obrigado pelos ouvintes que estão escutando o programa. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado pelos louvores que sempre estão dando certo, não estão se corrompendo o arquivo. Obrigado por tudo, obrigado pelo, como eu disse, o equipamento ter dado nenhum problema, teclado, quem já teve que comprar outros teclados, principalmente a mesa de som, que a mesa de som já é meio antiguinha, então, obrigado por ela não ter dado nenhum problema ainda, e isso tem a agradecer a Ti, Senhor. Casa, deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar. Graças a Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Muito obrigado por tudo, Senhor. Toma a direção deste programa e que as Tuas bênçãos possam vir sobre nós e alcançar cada ouvinte, Senhor. Aquele que estiver desanimado, triste, cabisbaixo, angustiado, que o Senhor possa alegrar e confortar o seu coração. Só tenho que agradecer pela vida do meu filho, da minha mãe, de todos os ouvintes. Fica conosco, toma a direção deste programa e que aqui não seja simples meros mortais falando, mas que seja o Senhor tomando a nossa boca para falar com alguém. Só tenho que te agradecer, Senhor. Muito obrigado. Minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor. E começando mais um programa, o menino é novo. Ele falou até da mesa de som, tadinha, velhinha mesa de som. Mas Papai do Céu tá ajudando, tá abençoando para não dar problema mesmo. Graças ao bom Senhor. E vamos que vamos de apresentação. Eu sou David Amorim, sonoplasta, locutor. A voz não é nossa, que voz, né? Mas estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Certo? Vamos aí de programa, quem sabe 1 hora, quem sabe 1h30, não sei, né? De apresentação eu fui, agora Kevin Amorim, se apresente. Meu nome é Kevin, tenho 13 anos, sou filho do locutor aqui e estou muito agradecido de estar no programa. Eu vos saúdo aí com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Ana Silva. Glória a Deus, aleluia. E quero aqui agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui. E agradecer a Deus também porque meu neto aqui está orando para que possa ter gasolina. Até agora no carro ainda não faltou gasolina. Glória a Deus. E o carro também não quebrou. Então eu posso andar à vontade porque Deus está me sustentando.
É como diz, né? Até aqui o Senhor tem me abençoado. Oh, glória, né? Então é maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá, por essa oportunidade desse programa amigo. Como eu gosto de falar, amigo porque é amigo de Cristo. Ele diz, já não chamo mais de servo, mas sim amigo. Isso ficou gravado e eu sempre vou falar, porque quando nós fazemos a vontade do Senhor, estamos ali se preocupando em agradar a Deus e não ao homem. O homem você nunca vai agradar, mas a Deus se preocupe em agradá-lo, viu? Porque aí ele diz, já não chamo mais de servo, mas sim de amigo. Então nós somos amigos de Cristo. Então tá aí, programa Amigo. E convido você aí também a participar, né? Coloca aí, participa, fala o seu comentário, o que você está achando do programa, onde é que nós podemos aqui mudar alguma coisa, não é mesmo, David? Com certeza, Ana Silva. Nossa motivação é uma. A nossa motivação aqui, o intuito do programa é evangelizar, alcançar vidas, né? Sabemos que muitas pessoas se encontram em alguns momentos são fases, né? São fases da vida. Se encontra às vezes triste, cabisbaixo, mal-humorado, tantos sentimentos aí, né? Quando estão alegres, é bom também que se alegra junto conosco aqui. Glória a Deus, adorando, glorificando, e os louvor aí, ó, passando, canta junto e vai varrendo a casa, vai lavando o carro, vai amassando o pão da madrugada aí, ó, pra sair quentinho. O padeiro, o mecânico, onde você tiver, põe aí pra tocar que você vai se alegrar, pode ter certeza disso. O caminhoneiro aí, ó, a Ana Silva tá falando aqui, os caminhoneiros, pode colocar aí, ó, pode ter certeza que a viagem vai render, vai ser boa, vai passar assim rapidinho, você nem vai perceber, ainda passou adorando a Deus. Então nosso intuito aqui é adoração, evangelização. E qual que é o nosso indicador? Nosso indicador são vocês que estão aí do outro lado escutando a programação. Quando vocês interagem, quando vocês mandam uma mensagem lá no vídeo, né? Na página do YouTube, quando vocês mandam um comentário, mandam uma saudação, esse é o nosso indicador. Poxa, estão ouvindo, estão gostando ou não estão gostando? A minha alegria, tirei até um print aqui do indicador, 65 pessoas escutando o programa. Nossa, irmão David, mas só isso para nós é motivo de glorificar em pé, né? Deixa eu levantar aqui. Aí, ó. Ô glória! Pronto, glorifiquei em pé. Tá vendo? Porque o que nós fazemos aqui, se alcançar uma vida, já é uma bênção. Se alcançar o Senhor não fala que o bom pastor, ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca de uma ovelha perdida. Então assim, a nossa alegria aqui, pode ter certeza, é que se conseguimos pelo menos contato com uma ovelha, seja ela perdida ou não, já é motivo de alegria. Seja a pessoa cristã ou não, é alegria, porque ainda quem não está em Cristo é uma oportunidade de o conhecê-lo melhor, e quem já está em Cristo é a oportunidade de adorar junto conosco. Diz a palavra do Senhor que aonde há 2, 3 ou mais reunidos ali, eu preciso comprar outro microfone, mas tenham calma aí, então, que aqui a verba é Deus que manda mesmo, é nós trabalhando e comprando. E então assim, é motivo de muita alegria para nós. Bom, apresentação longa, né? Quase 10 minutos aí. Teve a oração do Kevin abençoada aí nos mínimos detalhes, né? Pedindo para Deus aí não deixar estragar o teclado, que não compramos outro, segurar a mesa de som aí, etc e tal, e é a benção.
é assim. Eu também, quando comecei, o Kevin é um menino novo, 13 anos, não tinha contato com religião nenhuma na sua infância, né? Agora ele está na pré-adolescência. Mas hoje ele já está mais a parte das coisas de Deus, e aos pouquinhos ele vai entendendo o sentido de uma oração, o que orar para cada, porque oração não é só oração, né, irmã Silva? Não é oração. A oração, sim, ela é o efeito, né? A oração é nós conversando com Deus, falando, se entregando ao Senhor, explicando ao Senhor. Um exemplo, eu posso orar qualquer coisa em qualquer momento, ou para cada momento há um tipo de oração? Olha, você vai orar, você vai falar com Deus. Então aí você conversando com Deus, por isso que lá em Mateus ele diz assim, olha, entre no teu aposento e dobra os teus joelhos e fala com Deus secretamente. Então aí, se você vai entrar no seu aposento, você quer falar com Deus, você vai estar ali. Então a oração é você estar se achegando a Deus. E agora você orar para outros, os demais, aí já se faz outra diferença, né? Um exemplo aqui. Se eu tô num hospital, fui fazer uma visita, tô num hospital, que tipo de oração que eu tenho que fazer? É pedindo para Deus dar carro? Para Deus fazer o quê? Aí você vai perguntar para Deus o que o Senhor quer desta vida. Porque nós não podemos chegar e falar assim, Senhor, cura ela, tira ela daqui. Porque aquela alma vai estar pertencendo a ti. Você vai ser responsável por ela. Então precisa ver o que Deus quer com esta vida ali dentro daquele hospital. Muitas vezes é um propósito de ela estar ali para se consertar. Muitas vezes ela estar ali a ponto de ela fazer uma obra, que o Senhor colocou ela ali para fazer a obra dele. E muitas vezes nós achamos que aquela pessoa está ali dentro, e nós vamos chegar lá e vai falar, Senhor, misericórdia, né? Cura ela, tira ela daqui, leva ela para a tua casa. E muitas vezes não é esse o propósito de Deus. Então, antes de nós orarmos para qualquer uma pessoa, nós temos que perguntar para o Senhor qual o propósito que Ele quer que nós oramos por esta vida. É isso aí. O cego, né? O cego até falaram assim, mas quem pecou? Os pais, ele pecou? Quem pecou para ele estar assim, nascer assim? Aí o Senhor falou, não, ninguém pecou. Ele nasceu assim para que ser glorificado o nome do Pai. Então, nem toda enfermidade é consequência de um erro, nem do erro dos pais, nem do erro da própria pessoa. Tem enfermidade que há um propósito naquilo, né? Então assim, para cada momento há um tipo de oração, né? Você vai ali, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele quando ele estava à beira de ser morto, né? Eu ia falar sacrificado, mas ele foi sacrificado como um cordeiro, né? Ali, perto da sua crucificação, ele não orou ao Pai, falou assim, Pai, me livra disso daqui porque eu não quero morrer. Não, ele falou assim, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Então, o próprio Cristo, o próprio Jesus, né? Depois eu tenho umas observações para falar sobre a palavra Cristo, né? Uma coisa que eu estava conversando com meu irmão, né? Mas mais para frente eu vou falar sobre isso. E então assim, é complicado, que nem a Ana falou aqui. Você não pode, não é que você não pode, mas não deve, né? Falar assim,
cura aquela pessoa. Não. Você tem que falar assim, ó: Pai, se for da tua vontade, cure. Se for da tua vontade, cure. Entendeu? Porque às vezes nós pedimos alguma coisa, como ela disse no programa passado, né? Recebeste mal porque pediste mal, porque não sabeis pedir. Então às vezes é complicado, né? É um assunto bem polêmico e extenso. Mas, aproveitando, vamos de louvor. Vamos de louvor aqui. Quem vai apresentar o louvor aqui? Kevin ou Ana Silva? Chegar ao céu de glória. O nosso ensaio é festa. É festa de louvor. Cantando com os anjos. Estou ensaiando pra quando chegar também ser aceito. Nossa irmã Fabiana Zacarias, ela pediu um louvor, mas ela passou em áudio. A gente vai passar o áudio aqui. Vai passar o áudio aqui? Vai passar o áudio aqui. Também, então, irmã Fabiana, faz... Peraí. Ah, é que aqui é o microfone, eu pensei que minha mãe queria falar, ela só queria segurar o microfone aqui, mas vamos aqui, ó. A irmã Fabiana, ela vai fazer o pedido dela aqui, amém? Boa tarde, aqui quem fala é a irmã Fabiana. Primeiramente quero pedir oração para mim e para minha neta Helena. E quero pedir um louvor com a Chile, Há uma Saída. Quero oferecer esse louvor para todo mundo aí da rádio, especialmente para o grupo Coluna de Vitória, aqui da minha igreja, Assembleia de Deus, Belém. E quero oferecer também para meu esposo, a irmã Ana, toda a sua família e todos os ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus, está aí, né? Ela está pedindo uma oração. E vamos orar neste momento. E quando você estiver aí do outro lado ouvindo esta programação e nas vossas orações, apresentai uns aos outros, apresente os ouvintes do programa Amigo, né? É bom porque nós oramos um pelos outros, é o que a palavra do Senhor diz, orai um pelos outros. Então, neste momento, Senhor, eis aí, Pai, a tua serva pedindo uma oração. Pai, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E neste momento, eu peço a Ti, Pai, visite ela, visite o lar dela, Senhor. Vai de encontro, meu Pai, a Tua serva. Oh, grande Deus, neste momento, que o Senhor, meu Pai, venha arrebentar todas as cadeias, meu Pai, todos os empecilhos, Pai querido, Pai amado. Senhor, que neste momento, Pai, o Senhor toma ela pelas Tuas mãos, Senhor. Venha trazer sabedoria a ela, dá a sabedoria, dar, meu Pai, entendimento a ela, de qual o momento que o Senhor quer trabalhar na vida dela, na vida da sua família, na vida da sua neta, na vida dos seus filhos. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, Senhor, eu peço a Ti, meu Pai, guarda esta família, meu Pai, envia os Teus anjos dentro deste lar, guardando, livrando de todo mal, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar. E eu já vou estar aqui também, que ela pediu um louvor, e o louvor é com a Shirley Carvalhais. Há uma saída. E sempre há uma saída. Não pense você que não tem saída. Seja a situação que você estiver passando, a causa que você estiver atravessando, há uma saída quando você coloca Cristo na frente. Amém? Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão
sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado pra vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com este Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim é o Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim é o Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, faz em ti um campeão. Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado pra vencer e reinar com Ele. Deus vai na
Faz a morte vir a vida, para tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. O nosso Deus, ele é tremendo. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Aonde não vemos saída, ele traz saída. Aonde não vemos solução, ele vem com a solução. Aonde nós vemos morte, ele chega com vida. Nosso Deus é maravilhoso. Meus ouvintes, nosso Deus, ele é tremendo. Glória a Deus. Mana Silva, Deus é lindo, não é lindo? Fala a verdade. Sim, verdade. O nosso Deus, ele é maravilhoso, né? E quando nós começamos a ler a mensagem dele, nós podemos ver ali que ele fala em Samuel. Olha, uma coisa que eu preciso é guardar. Eu posso falar os versículos, mas eu não falo assim, onde está escrito? Aí você me pegou, viu? Porque eu posso dizer assim, eu não consigo, mas tem gente que fala o capítulo, o versículo e tudo. E eu acabo já esquecendo, né? Não tenho como. Glória a Deus, aleluia. Mas aí eu posso dizer em termos assim, né? Que lá em Samuel, David, que ele fala, que fala sobre Ana, né? Que ele abre a sepultura e ele desce a sepultura. Ele faz a ferida e ele sara a ferida. Ele faz tudo na nossa vida. Glória a Deus, aleluias, né? Então nós não precisamos se preocupar. Glória a Deus, aleluias. Porque ele fala em todo o tempo, né? Após terem... que a minha Bíblia, ela fala um pouco diferente, não é isso? Mas ela fala... As Bíblias de hoje em dia estão muito mudadas. Em 1 Samuel, David, o 2 Samuel, que ele fala que ele abre as feridas. Aí é bom nessas horas assim que nós vamos falando. Aí é onde nós começamos a ler. Eu lembro que quando nós estávamos na escola bíblica, como eu amo escola bíblica, porque a escola bíblica, você está em 1 Samuel mesmo, viu, David? Em 1 Samuel, ele fala, né? E quando nós estamos ali, ele é 13, 14? Glória a Deus, aleluia. Não tenha, pois, servas, né? Ele vai falando sobre a serva. E eu vou falar ali. E na escola bíblica é gostoso porque nós começamos a folhear a Bíblia daqui, vai dali, vai de lá. E aí você fala, me perdi. E o mais incrível é que tem aquela competição na escola bíblica que fala assim, quem achou primeiro lê. E aí você quer ler primeiro, então você corre para ler. É isso, David? Tem as gincanas, né? Tem as gincanas, geralmente adolescente, né? Os adultos não vejo muito não, mas com os adolescentes tem bastante gincana, né? De acertar as coisas e é bom demais, viu? Escola bíblica dominical é interessante. Tem pessoas que não lê nem a bula de remédio, né? Não lê a bula, só sai tomando. Toma isso, vai lá, toma. Aqui em casa o médico e receita, nós olhamos a bula antes de tomar. A gente compra, porque ele receitou. Mas espera aí, vamos ler aqui para ver sobre o que... E já aconteceu algumas vezes de eu falar para minha esposa, não toma. Não toma porque não tinha nada a ver com o que o médico passou. Aí eu falei, não toma. Retornamos no hospital, aí fui atendido por outra pessoa. Aí outra pessoa falou, não, toma tal coisa, porque isso daqui realmente não é pra isso. Então às vezes imagina o médico às vezes faz plantão de 24 horas. Tá cansado, poxa. Às vezes acontece, erro todo mundo comete, né? Mas não pode, é médico. Mas é humano. Quem não erra, né? Imagina uma pessoa ficar trabalhando aí 24, 48 horas, tira um cochilo ali enquanto não tem paciente, mas daqui a pouco chega, já tem que estar... É complicado, né? Infelizmente é assim, nosso Brasil é assim mesmo. Bom, vamos aproveitar aqui, o jovem Kevin, né? Ele já vai se preparando aí, que ele vai ler, hoje vai ter um medite, que o nosso jovem Kevin Amorim aqui, ele vai trazer uma mensagem
uma história para nós aqui, uma historinha. Tá preparado aí, jovem Kevin? Vamos? Deixa eu ver aqui, vou colocar um fundo musical bonitinho para ele aqui, ó. Pra ele falar assim, poxa, vai, tô animado com esse fundo musical aqui, hein? Então, o medite de hoje é a mochila e as pedras. Um fervoroso devoto estava atravessando uma fase muito penosa de sua vida, com graves problemas de saúde em família e sérias dificuldades financeiras. Por isso, orava diariamente pedindo que o livrassem de tamanhas atribulações. Um dia, enquanto fazia suas preces, um anjo lhe apareceu, trazendo-lhe uma mochila e a seguinte mensagem: o Senhor se compadeceu da sua situação e lhe manda dizer que é para você colocar nesta mochila o máximo de pedras que você conseguir e carregá-la com você em suas costas por 1 ano, sem tirá-la por um instante sequer. Manda também lhe dizer que se fizer isso, no final desse tempo, ao abrir a mochila, terá uma grande alegria. E desapareceu, deixando o homem bastante confuso e revoltado. Como pode o Senhor brincar comigo dessa maneira? Eu oro sem cessar, pedindo a sua ajuda, e ele me manda carregar pedras? Já não me bastam os tormentos e provações que estou vivendo? Pensava o devoto. Mas ao contar à sua mulher a ordem estranha que recebera do Senhor, ela lhe disse que talvez fosse prudente seguir as determinações do céu, e concluiu dizendo: Deus sempre sabe o que faz. O homem estava decidido a não fazer o que o Senhor lhe ordenara, mas, por via das dúvidas, resolveu cumpri-la em parte, após ouvir a recomendação da sua mulher. Assim, colocou 2 pedras pequenas dentro da mochila e carregou-a nas costas por longos 12 meses. Findo esse tempo, na data marcada, mal se contendo de tanta curiosidade, abriu a mochila conforme as ordens do Senhor e descobriu que 2 pedras que carregara nas costas por 1 ano inteiro tinham se transformado em pepitas de ouro. Apenas 2 pequenas pepitas de ouro. Todos os episódios que vemos na vida, inclusive os piores e mais duros de suportar, são sempre extraordinárias e maravilhosas fontes de conhecimento. Temendo a dor, a maioria se recusa a enfrentar desafios, a partir para novas direções, a sair do lugar comum da mesmice de sempre. Temendo o peso e o cansaço, a maioria faz de tudo para evitar situações novas, embaraçosas, que envolvam qualquer tipo de conflito. Mas aqueles que encaram para valer as situações que a vida propõe, aqueles que resolvem carregar as pedras, ao invés de evitá-las, negá-las ou esquivar-se delas, esses alcançam a plenitude do viver e transformam, com o tempo, o peso das pedras que transportaram em peso de sabedoria. Como está a sua mochila hoje? E alguém também fará por você. É seu melhor. O seu melhor. Isso é o que Deus quer. Irmãos, como é que tá a mochila de vocês hoje? Que às vezes a ordem do Senhor, ele pede pra gente fazer uma coisa, a gente fica revoltado, fala: o quê? Não vou fazer isso aí não. Que Senhor é esse? Oro sem cessar e ele pede pra carregar pedra? Não. Mas como a sábia mulher dele diz, Deus sabe o que faz. Então, como é que tá a mochila de vocês hoje? Vocês estão carregando as pedras? Ou vocês estão só se esquivando, evitando as pedras? Fica aí a reflexão aí pra vocês. Eu sei que carregar pedra não é fácil não, né, Kevin? Você tá carregando a sua? Hoje você veio, né? Qual o tamanho da pedra? Qual o tamanho da sua pedra? Né? Deus, ele dá, né? Como eu estava dizendo aqui. Então, Deus, ele dá como ele quer. E isso deu certinho com o que eu estava falando aqui, né? Que ele diz: o Senhor é o que tira a vida e dá a vida.
faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Glória a Deus. Então, se o Senhor é o que dá, é o que tira, Ele também dá a pedra para você. Então, carrega a sua mochila e faz o que você quiser. Tem um louvor aqui, David, da Márcia Bandeira. Márcia Bandeira. E me fez até lembrar. Não corte um pedaço da cruz. Não corte. Meu finado esposo, lá vai eu de novo falar no meu finado esposo, né? Não tem como, porque quem vive dentro do evangelho, nós vivíamos dentro do evangelho. Então, a todo momento é o que eu digo. Você vai cear, você vai lembrar. Você vai levar uma mensagem, você vai lembrar. Porque a nossa vida era falar de Cristo. Não tem coisa melhor do que falar de Cristo. Então, quer dizer, Deus tirou, mas Ele ainda vive. Dentro de mim, Ele ainda vive. Glória a Deus. E acho que até quando eu morrer, só vou parar de falar nele quando eu vier falecer, né? Então ele gostava muito deste louvor. Não corte um pedaço da cruz. Uma cruz não se deve cortar. Glória a Deus, aleluias, né? Então tá aí. E se Deus mandou você carregar essa mochila com pedra, carregue glorificando e fala: amém, Senhor. Porque o Senhor sabe por que você precisa carregar essa mochila com essas pedras, né? Tudo que o Senhor falar, faça, mas faça com alegria. Faça exaltando o nome santo do Senhor. Fala: amém, Senhor. Porque os pais, quando ele fala com os filhos falam o quê? Meu pai é chato. Meu pai, eu vou te contar aqui um testemunho. O meu pai, certa vez, eu fui pedir para minha cunhada, eu queria fazer um nhoque. E fui pegar, era nova, recente, né, casada, e fui pegar um espremedor de batata emprestado. E meu pai sempre dizia: nunca pegue nada emprestado de ninguém. E eu dizia assim, meu pai sempre falava, e eu dizia assim: mas eu vou lá pegar emprestado e isso não vai quebrar. Minha cunhada disse assim, olha, quando ela pegou e emprestou, ela disse assim: olha, cuidado para não quebrar, viu? E do jeito que eu falei, por isso que eu digo, na nossa boca há poder para abençoar e há poder para amaldiçoar. E ali eu peguei aquele espremedor de batata e falei para ela, apontei, eu falei assim: ó, essa parte aonde fica o potinho, o copo, esse fica para você. E a outra parte de cima fica para mim. Brincando. Pois quando foi a última batata que eu espremi, o espremedor quebrou bem naquele lugar aonde eu tinha marcado. E aí eu lembrei do meu pai. Meu pai sempre dizia: nunca peça nada emprestado, porque quando você tiver que pagar, você vai gastar duas vezes. Você vai comprar um para você e comprar outro para a pessoa que você pegou emprestado. E eu falei: Jesus amado, meu pai tinha razão. Meu pai é chato, mas meu pai tinha razão. Então é desta maneira. E aí aconteceu isso, e conclusão, eu tive que comprar outro espremedor de batata. Então é bom, mas tá aí, ó, não corte um pedaço da cruz. Medite na letra deste louvor. Conheço a história de alguém que levava a sua cruz pesada. Ia pela estrada, doíam seus ombros e este alguém se cansou. Então resolveu cortar um pedaço daquele madeiro. Num dado momento, com um instrumento, sua cruz cortou. A cruz ficou leve, porém de repente surgiu um abismo. E quem não cortou
usava a cruz como ponte passava, mas aquele alguém que cortou um pedaço importante da própria cruz. O pedaço faltava, o que tinha não dava, e ele não passou. Não corte um pedaço da cruz, uma cruz não se deve cortar, pois no abismo do monte ela serve de ponte pra você passar. Não corte um pedaço da cruz, uma cruz não se deve cortar, pois no abismo do monte ela serve de ponte pra você passar. A ilustração que canto na canção aqui simboliza todo aquele que pensa que pra ser feliz de uma cruz não precisa. Mas a Bíblia nos diz: quem quiser ser feliz e alcançar do outro lado o eterno endereço, que pague o preço, e o preço é a cruz. Na sua palavra nos disse Jesus: quem quiser me seguir, tome a sua cruz cada dia na vida e venha após mim. Jesus, que é santo, eterno, entretanto sua cruz carregou. Carregue a sua, que a minha eu carrego, seguindo ao Senhor. Não corte um pedaço da cruz, uma cruz não se deve cortar, pois no abismo do monte ela serve de ponte pra você passar. Não corte um pedaço da cruz, uma cruz não se deve cortar, pois no abismo do monte ela serve de ponte pra você passar. Não corte um pedaço da cruz, uma cruz não se deve cortar, pois no abismo do monte ela serve de ponte pra você passar. Não corte um pedaço da cruz, uma cruz não se deve cortar, pois no abismo do monte ela serve de ponte pra você passar. Não corte a cruz. Glória a Deus, aleluia, tá vendo? Não corte a cruz. Ela serve de ponte para você passar. Ela vai passar em qualquer lugar. Então nunca carregue a tua cruz. Carregue a tua, que a minha eu carrego, seguindo ao Senhor. Então não corte, porque ela vai servir lá na frente para você, viu? É igual as pedras, né? O rapaz pensou que estava sendo mais esperto do que o anjo que passou o recado. Ele pensou, às vezes pode ser que Deus nem perceba, né? Ele vai ver, ele vai saber que estava pesada essa mochila aqui. Ele vai entender, né? Mas aí ele entendeu. Deus sabia que a mochila tá pesada mesmo. Por isso que falou para colocar o máximo de pedra lá que desce, né? Carregar o máximo. 12 meses. Poxa, não é fácil, né? Mas aí ele pensou que estava sendo mais ligeiro e no final das contas ficou com 2 pepitinhas de ouro. Imagina o arrependimento. E basicamente vai ser assim, né? Para quem acredita no juízo final, vamos considerar aí lá naquele dia, né? Quando estiver frente a frente com o Todo-Poderoso. E aí ele falar assim, ó, vamos abrir o seu livro aqui, vamos ver o que você fez. Aí é na hora que às vezes a consciência vai pesar, os joelhos vai começar a bater um no outro, tremendo. Mas são escolhas, né? Por isso que eu falo, errar todo mundo erra, mas enquanto estamos vivos, enquanto acordamos a cada manhã, aproveite o fôlego de vida, porque Deus viu em você. Esse daqui foi um vídeo que eu vi de um rabino falando. E uma coisa que eu me admirei, que eu nunca tinha olhado por esse ângulo. Não é que eu sou abençoado porque Deus deixou eu viver mais um dia. Não, a questão não é essa.
A questão é, se você tá vivo, é porque Deus trabalha com propósito, certo? Concorda comigo? Não cai uma folha da árvore, se Deus assim não permitir. Deus, ele trabalha com propósitos. Tudo, desde a criação, tudo é um propósito, né? E se você ainda está vivo, é porque Deus ainda tem um propósito na sua vida. Ele, de alguma forma, ele ainda pode te usar para abençoar alguém. Ele pode te usar para alguma coisa nesse plano que ele tem na sua existência, na nossa existência, na minha existência. Então, quando você acordar, você fala assim: Senhor, muito obrigado por mais um dia confiar em mim para fazer o teu propósito, para cumprir o teu propósito, porque tenha certeza que no dia que não tivermos mais serventia para Deus, não tiver um propósito, a pessoa que só faz coisa errada, só dá prejuízo para os outros, só, sabe, nunca se conserta, porque errar é humano, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas se você não se preocupa em nunca se levantar, você só vai decaindo. Qual Deus vai querer você para quê? Qual o sentido disso? Se você não quer saber de Deus, se você só quer andar longe dele, ele te manda recados, te manda mensagens, te mostra sinais que ele quer te usar, você é útil para ele. Você tá nesse plano existencial por um motivo. Você veio para cá por um motivo, porque antes de você nascer, Deus já tinha um propósito para você. Então, se você não quer, é um direito seu. Mas o direito de Deus também é não continuar mais, né? Fala, não, então você não quer, ele abre mão, aí Satanás vem e mina a sua vida. E aí, a tua alma vai pra onde? Vai pra quem? Né? Deus, a Mana Silva tá parada ali olhando pra mim. Aí, ó, ninguém tá escutando, viu? Ela tá falando igual da figueira. A figueira não deu fruto, aí ele amaldiçoou a figueira e ela secou. Aquela figueira ali tem um significado interessante, porque não era tempo de fruto, de fruto, não era. Mais pra frente nós vamos falar sobre essa figueira aí. Mensagens e mensagens. Deus, ele é bom e é bom demais. Antes de trazer uma mensagem aqui, hoje a pastora aqui deixou eu trazer uma mensagem aqui, hein? Então, antes de trazer uma mensagem, vamos tocar um louvor, que foi bastante coisa, né? Bastante coisa que eu falei aqui. Então, para deixar a sua mente mais leve, mais tranquila, vamos de louvor. Esse louvor eu quero oferecer para todos os ouvintes que sofreu alguma coisa psicologicamente, sabe? É um sofrimento psicológico, um trauma emocional, não é físico. Então, você que um dia servia a Deus, andava nos caminhos do Senhor com alegria, com prazer, e de repente viu algo ou ouviu alguma coisa, se alguém te afrontou, se alguém te julgou sem saber as coisas, se alguém te caluniou sem entender o que estava acontecendo, sem ouvir a sua parte, e você se entristeceu, e você se angustiou, e isso te causou um desânimo, é para você que eu quero dedicar esse louvor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede no Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem salvação para você. Ele tem propósito para você. Ele quer curar suas feridas. Aleluia. Ele quer curar suas feridas. Ele não quer distante. Ele quer você pertinho dele. Então é para você esse louvor. Medita nessa letra. Escute com carinho. Amém? Deus abençoe. Fica aí. Com você, Pássaro Ferido, com Noemi Nonato. Amém?
chegar aqui. Quantas vezes disse, é o meu fim, não vejo saída. Oh, não. Quem me vê assim não sabe que andei nas madrugadas, mesmo não achando graça em nada, buscava disfarçar a minha dor. Quem me vê assim não sabe que falei, não tem mais jeito. O coração vai explodir no peito. Meu Deus, ai de mim. Eu estava sozinho, Jesus me encontrou, bateu em minha porta, eu abri, ele entrou, triste e carente, tão dependente deste amor. Pássaro ferido, sem ter ninho pra pousar, pescador sem rede, perdido em alto mar, barco à deriva. Jesus me deu vida, fez tudo mudar. Quem me vê assim não sabe que falei, não tem mais jeito. O coração vai explodir no peito. Meu Deus, ai de mim. Eu estava sozinho, Jesus me encontrou, bateu em minha porta, eu abri, ele entrou, triste e carente, tão dependente deste amor. Pássaro ferido, sem ter ninho pra pousar, pescador sem rede, perdido em alto mar, barco à deriva. Jesus me deu vida, fez tudo mudar. Barco à deriva, Jesus me deu vida, fez tudo Glória a Deus, aleluias. Jesus me deu vida e Ele vai dar vida para você também. Glória a Deus, aleluias, né? Se você está achando que não tem mais saída, que não tem mais solução para a tua vida, para a tua situação, neste dia, neste momento, Deus manda te dizer: ei, tem vida, tem solução, tem mistério aí na tua vida ainda.
Glória a Deus, aleluia. Você é escolhido. Eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Eu te escolhi, não temas. Eu te chamei e tomo pela destra direita da minha mão. Glória a Deus, aleluias. E tem saída para você. Tem solução para você. Há uma saída ainda para tua situação. Entregue nas minhas mãos e deixa que eu pelejarei por vós e vós calarei. Amém? Pode cantar nesse lindo coral. Glória a Deus. Amados, nada vale você parar de caminhar com Cristo, de caminhar com Deus, de caminhar com o nosso Senhor Jesus. Nada vale. Eu sei que palavras machucam, atitudes machucam, mas nada vale parar no caminho. Eles vão dar conta daquilo que fizeram, do jeito que te magoaram, do jeito que te machucaram. Mas você precisa caminhar, porque a salvação, ela é trabalhosa, ela é penosa. E vamos enfrentar muitas coisas, mas temos que continuar. Peça força, que vai dar tudo certo. Amém? Hoje eu quero trazer uma mensagem curta. Já estamos aí em 1 hora de programa. E sinceramente eu não me importo não, viu? Se de repente você precisar, David, eu tava escutando aqui na hora do almoço, já tá dando meu horário, preciso voltar para trabalhar. Meu querido, pega o minuto que você parou, veja o minuto que você parou, e aí você volta a trabalhar, volta a fazer sua atividade, e depois, quando estiver tranquilo em casa, às vezes antes de dormir, ou quando estiver voltando no ônibus ou no carro, aí você dá play de onde parou lá. E tenha certeza que a sua vida será abençoada. Não é porque o irmão David, a irmã Silva ou o Kevin tá falando que da boca para fora, não. É porque eu tenho convicção e certeza, porque se o Senhor nos chamou para isso, é porque Ele tem um propósito. E se você está ouvindo, é porque Ele tem um propósito. E de uma forma ou outra você será abençoado, porque eu creio que a semente que lançamos aqui tem um propósito. Amém? Eu estava no culto e no domingo fui para a igreja, graças ao nosso bom Senhor, e ali eu trouxe um versículo ali que o pastor deu oportunidade para minha esposa testemunhar, né? O que Deus tem feito na vida dela. E eu acredito que ela ainda irá testemunhar aqui também para vocês, né? Eu só posso dizer uma coisa: o testemunho quem vai dizer é ela. Mas ela foi operada do coração e foi uma cirurgia bem delicada, invasiva mesmo, né? Teve que abrir a caixa torácica dela. Teve que cortar o osso do peito aqui, literalmente abrir e manusear o coração na mão, né? E hoje ela está aqui para a glória do nosso Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Esse testemunho quem vai contar é ela, porque eu não sou o dono do testemunho. Eu faço parte do testemunho, mas o testemunho não é meu, o testemunho é dela. E terminando ali dela dar o testemunho, um pedaço do testemunho dela, do que Deus fez, Deus tinha me tocado para ler uma passagem. E é essa passagem que eu quero trazer aqui para os ouvintes. Amém? Está em Lucas. Lucas no capítulo 21, do verso 1 em diante. Amém? Vamos lá então. Eu vou ler aqui, que às vezes
tem pessoas que não conseguem pegar a Bíblia no momento, mas depois volta, pega. Toda a referência tá lá no final. Lá no final do vídeo tá a referência, as principais referências, as principais que nós falamos aqui, né? Porque nós citamos a Bíblia o programa todo. Então, se for colocar todo o versículo que nós falamos aqui, toda a passagem, o crédito vai ficar gigantesco, né? Mas as principais eu sempre coloco lá. Lucas, no capítulo 21, versículo 1, diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles que deram como oferta de Deus do que lhe sobeja, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Esta de sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. E hoje eu quero trazer para a reflexão dos ouvintes. O que você tem ofertado a Deus? O que você tem colocado na arca do tesouro de Deus? Ah, David, eu oferto R$2, que é o que dá. Ah, David, eu ganho melhor, eu oferto 100. Ah, David, eu sou empresário, tenho empresas, eu dou aí 1.000, 5, 10 mil. Mas você acha que isso, financeiramente, é o que Deus almeja? É o que Deus precisa? Isso daí é para o sustento do templo. Mas o que você tem ofertado a Deus? É essa pergunta que eu estou te fazendo. O que você tem ofertado a Deus? Pense nisso. O que você tem ofertado a Deus? Aquela mulher, aquela viúva, e diz a Bíblia que ela era pobre. Ela não tinha condições financeiras. E ainda diz mais aqui, ó, que ela deu todo o seu sustento. Ela tinha 2 pequenas moedas. Olha só. Ela era viúva, ela era pobre e ela só tinha 2 moedas. E pequenas, não era grande. Então, o valor daquelas moedas também eram pequenos. Mas Jesus disse que ela foi a que mais deu, porque deu daquilo que tinha, não daquilo que lhe sobrava. Eu estava conversando com um amigo, que ele até mandou uma mensagem aqui, e ele pediu um louvor, né, o Nadson. E eu até no caminho conversei com ele, falei: você já reparou que quando nós vamos à casa do Senhor, né, eu me incluo no meio também, eu não posso me excluir porque eu não sou melhor que ninguém. Mas às vezes ali ofertamos R$2, às vezes ofertamos umas moedinhas. Hoje eu não vim trazer a mensagem sobre dinheiro, mas só vou deixar uma reflexão agora sobre dinheiro. Você já percebeu que você dá aquela moedinha que está sobrando no cofrinho, no porta-moeda do carro, ou aquela nota de trocado que você pegou na lanchonete? Já percebeu isso? Muitos aqui, eu acredito, muitos, eu me incluo no meio, que muitas vezes eu também dou esse trocado que me tem na carteira. Às vezes eu penso em, não, eu vou dar um pouco aqui, que aí eu consigo dar mais um pouco no outro culto, mais um pouco no outro culto. E aí chega final de semana, a gente resolve fazer o quê? Com a família? Comprar uma pizza. Quanto que é o valor de uma pizza? 40, 50, 60, se for uma área mais nobre, 70, 80. E para a obra de Deus, para ajudar a pagar água, luz, a fazer às vezes a missão, nós vamos lá na igreja e ofertamos uma moedinha, um trocadinho de R$2, né?
Ajude na obra do Senhor também. Mas voltando aqui pro principal, que eu quero que você preste atenção. O que você tem ofertado não é na igreja, é para Deus. Em Lucas, no capítulo 18, no verso 18, conta a história de um príncipe. Lucas, capítulo 18, vamos aqui, ó. Vou ler para vocês aqui, ó. Lucas, capítulo 18. É isso? Lucas, capítulo 18, verso 18. Então essa é da viúva. Mas mais à frente tem a de um príncipe, que ele fala assim: Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus... mas é sobre a viúva. O homem rico. Então, Lucas 18, 18, é isso? Então, eu falei certo. Jesus fala ao homem rico. Ele disse assim, ó: e perguntou-lhe um certo príncipe. Olha só a importância da pessoa. De princípio, Cristo, Jesus, né? De princípio, Jesus pegou e falou para os grandes e poderosos. Quem deu mais? A pobre viúva. 2 moedas pequenas, que era o que ela tinha. Aí, no 18, fala sobre um homem rico, um príncipe. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele, né? Fala sobre os mandamentos para ele seguir. Aí ele falou assim, ó: isto eu já tenho observado desde a minha mocidade, né? Desde há muito tempo. Aí Jesus chega e fala assim: não, então tudo bem. Então faz assim, ó. Vai, vende tudo quanto tens, parte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aí no 23, verso 23 diz assim, ó: mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficava muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Então é errado ser rico? Não é errado ser rico. Mas o coração deste príncipe estava onde? Porque se ele realmente estava preocupado em herdar a vida eterna, e ele realmente reconhecia Jesus como o Messias, ele faria o quê? Ele obedeceria, partilhava com os pobres, dava tudo o que tinha e o seguia. Mas o coração dele não estava nisso. Ele ainda estava preso no quê? Na sua riqueza, nos seus status. O coração dele estava nos bens que ele tinha. Nosso coração está onde? O que nós temos? Aonde nós temos prendido? A irmã Ana Silva falou isso até nos programas passados, não foi? Que aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Então, assim, o que nós temos ofertado a Deus? Será que se Ele falar para nós o que nós devemos fazer, nós faríamos? Será que tem algo que te prende a estar mais próximo do Senhor? Provavelmente você tem que largar isso. Provavelmente. Ore, peça discernimento a Deus, busque. Entendeu? Não significa questão de status, significa questão de obediência. Significa questão de reconhecimento de quem Jesus é. Que Deus enviou Jesus para trazer a salvação à humanidade. Mais à frente, indo lá em João, no livro de João, no capítulo 4, versículo 14, diz assim, ó: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nesse contexto, Jesus estava
num poço. E ele sabia que ali iria uma samaritana. E ele sabia que ali, a samaritana, os judeus não conversavam com samaritanos, né? Ainda mais um homem sozinho num poço, à beira de um poço, falando sozinho com uma mulher samaritana. Seria mais complicado. Mas ali ele sabia que iria uma pessoa, e ali ele ia oferecer a água da vida. Mas ele pede para a mulher, né? Fala assim, ó, dai-me de beber. E aí a mulher até estranha, fala assim, nossa, mas você não é judeu? Como pode um judeu estar falando com uma samaritana? Mas Deus tinha um propósito em tudo isso daí. Os propósitos de Deus vai além do que o homem pode imaginar. Porque quem dita a moral, muitas vezes, é o homem. Mas Deus, ele vê além da moral humana. Às vezes ele quebra paradigmas para poder abençoar uma pessoa. Então ali a mulher até se interessou em dar água para ele, mas aí ele falou assim, ele fala para ela que disse a mulher, Senhor, dai-me dessa água, porque ele oferece a água. Aí ela diz assim, Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e que venha aqui tirá-la. Ela não queria mais ficar indo lá no poço, ficar tirando água todo dia, num horário que não se encontraria com nenhum judeu, com nenhuma pessoa ali, sabe? Aí mais lá na frente, Jesus confronta ela falando do passado dela, do passado e do presente. A mulher fala assim, tô vendo que tu és um profeta. Mas aí mais adiante você vai ver que ele se apresentou como Messias. E ela se assustou e se maravilhou. E saiu correndo para avisar as pessoas, para que viessem ter com ele também a experiência que ela teve. Então assim, a mensagem do Senhor, ela é clara e objetiva, né? Tem um lugar reservado para você. Tem um lugarzinho reservado para você. Mas para você receber essa herança de salvação, você tem que se desapegar de alguns costumes, de algumas atitudes. Tem que se desapegar de alguns erros, né? Não digo financeiramente. Aqui não era uma parábola isso. Isso foi uma história que aconteceu. Ele estava no templo quando tudo isso aconteceu. Não é uma parábola para simbolizar algo. Não, isso aconteceu. Então assim, eu quero que você entenda uma coisa. O que você tem ofertado ao Senhor, né? Ah, David, mas se não é dinheiro, o que eu posso ofertar? O seu tempo. Qual a porcentagem do seu tempo você tem tirado para orar? Ah, então eu tenho que ofertar a oração? Não só, também. O que mais que eu posso ofertar a Deus? O louvor. Quando você está dirigindo, você está louvando, você está ofertando um pedaço do seu tempo para louvar a Deus, para adorar a Deus. Entendeu? Você pode orar, é um jeito de ofertar a Deus. Você pode louvar, é um jeito de ofertar a Deus. A irmã Ana Silva disse aqui, você pode jejuar. Quando você jejua, você está sacrificando a carne. O seu desejo de comer, o seu desejo de matar a fome, você está sacrificando ele por um propósito. Então, é um tipo de oferta a Deus. Evangelizar. Você falou, você recebe a mensagem de Deus, você recebe a mensagem de Jesus, mas será que você também passa a mensagem da cruz? Será que você também passa a mensagem da salvação? Quando foi a última vez que você falou do amor de Cristo para alguém? Quando foi que na roda de amigos,
você adolescente, você motorista de caminhão, você cobrador de ônibus, você que trabalha na faxina, seja no hospital, seja numa residência, seja onde for, você que está na escola, na faculdade, quando foi a última vez que você ministrou, que você evangelizou para alguém? Isso é ofertar a Deus um pouco do seu tempo a favor do reino do Pai. Boas ações é um modo de ofertar também, porque não adianta falar para a pessoa, ela vem conta, falou: ô irmã Silva, ô irmão Kevin, eu estou passando uma dificuldade tremenda. Você vê que a pessoa é esforçada, você vê que a pessoa é trabalhadora, você vê que realmente ela está sem um alimento. E você fala assim: não, vamos orar que tudo vai dar certo. Você ora e vai embora e deixa a pessoa ali com fome. Então você praticar uma boa ação também é uma oferta a Deus. Então, neste dia, neste momento, com esta mensagem, pare para pensar o que você tem ofertado a Deus. Eu não quero que você pense na oferta que você vai dar na igreja para ajudar a obra, para ajudar a missão, para ajudar a caridade. Essa daí é outra questão. O importante é o que você tem ofertado para Deus, o tempo que você tem ofertado a Ele. Quanto tempo você tem orado? Você tem orado o quê? 2, 3, 5 minutos? E às vezes essa oração é só para pedir livramento, pedir bênção, pedir não sei o que, pedir cura. Isso é uma oração a benefício próprio. Mas qual o tempo que você tem agradecido o Senhor? Obrigado pelo dia, obrigado pelo fôlego, obrigado por eu estar saudável, por eu estar andando, ou por eu estar pelo menos vivo. Você já parou para pensar quantas coisas você fez hoje? Quantos livramentos Deus te deu e o quanto você tem para agradecer a Ele? Orando, agradecendo. E que se for para pedir, que peça pelo próximo. Lógico que não esquecendo de si próprio, né? Mas a caridade é um dom. Você orar pelo próximo, Deus há de te abençoar também. Então, pense nisso. O que você tem ofertado a Deus? Tire um tempo para você pensar, reflita nas suas atitudes, nas suas ações, no seu dia a dia. E aí sim, você verá como tem sido a sua oferta para Deus. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus. Glória a Deus, aleluias, né? Tá aí, nós temos que meditar muito, porque o que nós vamos dar para o Senhor, o que nós estamos dando para o Senhor? Quando nós levantamos, a primeira coisa que nós pedimos é? Não, nós agradecemos e logo já em seguida pedimos. Mas, como diz, quando levantar, fala: Senhor, hoje eu não vim pedir, mas hoje eu vim te agradecer. E à noite, Senhor, eu não pedi, mas eu te agradeço. Glória a Deus, aleluias. E eu vejo que ultimamente eu só estou agradecendo a Deus. Eu só estou agradecendo. E quando nós começamos a orar e agradecer, e todo momento eu agradeço a Deus. E eu agradeci pelo meu filho também. Porque por esses dias, um motorista, eu conversando com ele, ele mandou a mensagem. E daqui a pouco ele não falou mais nada e ficou quieto.
E eu pensei, bom, quem sabe, ele ainda estava falando para minha nora, quem sabe ele parou de falar porque viu o guarda, né? Não pode falar dirigindo no celular, então. Mas aí depois ele mandou para mim. O rapaz bateu no caminhão dele. O caminhoneiro veio e dormiu. E quando ele deu por si para ele não bater no caminhão, ele tirou. Mas no que ele tirou, ele ainda bateu no caminhão do meu filho, né? E ali eu agradeço a Deus, porque era de madrugada, né, filho? Era de madrugada, e sempre de madrugada ali, tá eu conversando com ele, tô eu em oração. Então, às vezes ele fala, essa véia não dorme. Essa véia não dorme, por quê? Porque está orando pelos filhos, pedindo livramento. Pedindo para que Deus guarde os filhos, os netos, bisnetos, a todo instante. Então eu só tenho agradecido a Deus pela vida dos meus filhos e pelo livramento que ele teve. Então eu falo, não é em vão quando você começa a orar, você viver em oração. Muitas vezes a gente até se pega falando sozinho com Deus. Você fala com Deus e você mesmo responde, como se Deus estivesse te respondendo, né? Mas é maravilhoso. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque tudo que acontece na tua vida é porque é permissão de Deus. Ah, Senhor, por que aconteceu isso na minha vida? Porque é permissão. Porque você não vai entender agora, mas lá na frente você vai entender. Amém? Mas não vamos falar não, que o programa já se foi. E eu vou aqui me despedindo na paz do Senhor Jesus. Ore por nós e nós estamos orando por vocês. Amém? E a paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima, porque essa é a 9ª edição, isso? Kevin? É, a 9ª edição. Já tá quase chegando na 10ª edição aí, ó. Dá pra fazer até uma edição comemorativa. Comemorativa de 10ª edição. Vou me despedindo aqui também. Minha avó dessa vez esqueceu também. Ela tá esquecendo dos últimos programas aí. Deixe seu comentário aí pedindo louvor. Pra quem você indica esse louvor. Mande testemunho também, que a gente fala aqui o testemunho. Deixa o like. Se inscreve e ativa o sininho, que aí você vai receber os próximos programas amigos que irá lançar. Vai receber uma notificação aí no seu celular. E deixa aí seu comentário aí pedindo louvor, um testemunho, ou agradecendo até, oração também. Onde a gente pode se corrigir também, o que a gente tem que melhorar. É bem aceito seu comentário aqui. A gente sempre agradece o que você estiver falando pra nós. Vamos colocar o louvor final? Então, deixa nosso incrível locutor aqui se despedir e já vou anunciando o louvor final. Meus queridos, Deus abençoe. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quero agradecer a irmã Fabiana Zacarias, lá de São José dos Campos, que nos mandou um áudio. Aqui ela pediu oração pela sua neta, pela sua família. E isso, aqui a irmã Ana Silva, ela orou. E eu junto aqui também. Eu acho que você também orou, Kevin? Orou. Ele ficou meio assim, mas orou. Ele orou para Deus não deixar faltar gasolina, qualquer coisa, vai lá na casa da irmã Fabiana orar lá, entendeu? Glória a Deus. Caminhar com Cristo, irmãos, não é fácil. Caminhar com Cristo é difícil, mas não é impossível. E quando você começa a criar uma intimidade com Deus, uma vivência com Deus, começa a se tornar fácil, Começa a se tornar mais fácil. É igual um casamento. Você está no começo de um casamento, às vezes parece que é fácil, mas daqui a pouco você vê que não é fácil, que é difícil. Por quê? Porque no começo é a coisa mais linda. Todo mundo está se amando muito, Minha mãe falou que tudo de novo é ouro. Então é aquela maravilha. Você só sabia o que era a alegria. Mas daqui a pouco a mulher vai ver que o homem deixa a coberta na cama. A mãe brigava com o rapaz. E agora quem vai brigar é a esposa. Se ela não dá um corretivo nele, pra ele melhorar. E aí ele vê também que ela penteia o cabelo e enche a casa de cabelo.
E é isso, eu tô falando vida própria mesmo, viu? Mas a toalha eu não deixo na cama, não. Mas eu deixo outras coisas largadas que a mulher fica doida também, viu? Então, assim, falando de vivência, 16 anos de casamento, eu vou pra 17. Então é experiência. Entendeu? Mas com o tempo, os dois vão se acertando, os dois vão se entendendo. Eu sei as coisas que geralmente ela não gosta, e ela também sabe as coisas que geralmente eu não gosto. Então vai ficando mais fácil a convivência. Aquilo que dá vontade de largar, de abandonar tudo, já você fala, poxa, eu já sei os pontos fracos aqui, então eu vou evitar para não dar conflito. Porque quando não tem conflito, tem amor de sobra, né? E isso é bom. Então assim, seguir a Cristo é isso. Seguir a Cristo de princípio é difícil. Mas depois que você começa a entender e ver como que funciona a caminhada com Ele, é só glória. É só vitória. Aí daqui a pouco tá igual aquele irmão lá que eu passei no programa passado, o louvor lá, eu não sei se foi o segundo, terceiro, quarto, nem sei, mas batismo no ônibus. O irmão, veio um profeta e falou assim, ó, Deus vai te batizar num ônibus cheio. Ele falou que vai nada, entendeu? Aí ele passou, ele tava indo pro serviço, o ônibus lotado, sou empresário, não ando de ônibus. Aí ele falou, eu vou de carro, deu partida no primeiro, não pegou, deu partida no segundo, não pegou, no terceiro não pegou. Aí ele falou, eu vou ter que ir de ônibus. Aí o ônibus vindo lotado. Aí ele falou, nesse eu não entro. Aí ele não entrou, o ônibus foi embora. O segundo que vinha, vazio, não tinha ninguém. Parece que todo mundo que tinha que ir para aquele destino foi no primeiro. Aí ele olhou e falou, eu vou nesse, que a profecia não vai se cumprir. O ônibus tá vazio. E aí ele subiu. No que ele subiu, ele começou a lembrar do culto. Olha pra você ver como é prazeroso andar com Cristo, com Jesus. Olha como é prazeroso andar com Jesus. Ele começou a lembrar do culto. E aí foi mandando glória pra cima. E daqui a pouco a glória de cima desce. E ele começou a glorificar. E começou a glorificar. O ônibus que passou quebrou. Todo mundo teve que passar por detrás. Ele ligado lá no céu. Oh glória, oh culto gostoso, oh culto maravilhoso, aleluia. E ele começou a glorificar. Ele começou a glorificar e o povo começou a chegar. E daqui a pouco Deus tomou ele, batizou no Espírito Santo. Eita, caminhar com Deus é isso, gente. Caminhar com Jesus é isso. É você ter uma intimidade com Ele, ao ponto de você começar a glorificar sozinho. Falar, ele é doido, mas é doido por Jesus, é doido por Deus. Aleluia. Isso é intimidade com Ele. Isso é ofertar sem cessar. É uma oferta constante, glorificando, orando, adorando. Isso é uma oferta verdadeira. Isso é alegria. Isso é prazeroso, estar com Jesus. É esse amor, é esse calor, é essa sensação que você precisa sentir, que você tem que deixar arder no seu coração. Porque muitas coisas o Senhor fez por nós, mas Ele tem muito mais para fazer ainda. Coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que não subiram ao coração do homem. São essas coisas que Deus tem para apresentar para nós, para nos trazer, para nos presentear, para nos abençoar. É bom demais, é bom demais. Eu acho que a irmã Silva queria falar alguma coisa aqui. Ela falou, vai em frente, ô glória. E eu tô aqui cheio da graça, viu? Só Deus mesmo, ó. 1h31. Aqui não é igreja, mas de programa. Não é igreja, mas vou dar os recados finais. Eita, que esse final nunca chega, né? Pessoal, eu já agradeci a irmã Fabiana. Deus abençoe de coração. Se você quer fazer igual a irmã Fabiana, lá de São José dos Campos, manda um áudio, né? No final aí, irmão David, você falou que lá no final do vídeo tem o telefone, mas só que eu baixo o vídeo do YouTube, eu baixo para escutar o áudio. Porque aí eu consigo escutar offline o programa. E agora, como é que faz? Não tem problema não. Você pode mandar lá, ó, no e-mail davidamorim12
@gmail.com. Esse é meu e-mail. 1288. Meu filho me corrigindo aqui, ó. David Amorim 1288 @gmail.com. Esse é o e-mail, certo? Ou você pode mandar também no meu WhatsApp pessoal, que é o 11 98843 4217. Repetindo, 11 98843 4217. Mande um áudio pedindo o seu louvor, mande um áudio pedindo uma oração, mande um áudio contando um testemunho. O espaço é de vocês, fiquem à vontade, amém? Passando essa informação, eu quero dizer o seguinte: a promoção ainda está em pé, viu? O sorteio, promoção não, sorteio de uma Bíblia infantil colorida ilustrada. A pergunta é: qual desses não teve o seu nome mudado na Bíblia? Então aqui eu vou falar 5 pessoas, 5 personagens bíblicos, e um deles não teve o nome alterado. Eu não posso dar exemplo aqui. Vamos supor aqui o Kevin, hoje o nome dele é Kevin, mas antes era José, entendeu? Ele era José. Aí teve um encontro com Deus, e aí Deus falou assim: ó, tu não se chamarás mais José, agora você vai se chamar Kevin. Entendeu? Minha mãe aqui falando aqui do meu apelido antigo aqui, eu ainda uso até hoje, né? O pessoal me conhecia, todo mundo que me conhecia como Tuti. E aí quando eu tive encontro com Deus, com Jesus, eu entendi que o nome é uma coisa muito importante na vida de uma pessoa. No entanto, antigamente as pessoas era identificada pelo nome até do pai. O filho do Tião, o filho do seu Zé, o filho do seu Tonho, entendeu? O filho da dona Zefa. O nome é uma coisa que, meu Deus, é um valor imensurável na vida de uma pessoa, né? Então assim, esse é o sentido, né? Qual desses não teve o seu nome mudado na Bíblia? Alternativa A, Sara. Alternativa B, Abraão. Alternativa C, Jacó. Alternativa D, Davi. E a alternativa E, Pedro. Amém? Deixa lá nos comentários, ou manda um WhatsApp, ou manda um e-mail, fica ao seu critério, né? E eu quero fazer um adendo aqui que eu não disse lá no começo, né? Que esse é o terceiro anúncio do sorteio. Meus queridos, não importa se você vai acertar ou se você vai errar. O que importa é você tentar e participar. Eu não acertei, eu não vou conseguir, meu nome não vai estar no sorteio? Vai estar, porque o importante aqui é participar e tentar. No final, depois do sorteio, aí nós falamos quem não teve o seu nome mudado na Bíblia. Amém? Eu acho que era isso. Acho que é só isso, né? Os recados é só isso daí. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Alguém quer falar mais alguma coisa? O Kevin vai falar o louvor final. Já até separei aqui. É esse daqui, meu jovem. Aqui tem um script que nem sempre dá pra seguir, viu? Não. Meu Deus, é esse daqui, ó. Até eu me perco aqui, porque a gente vai colocando louvor que não tava aqui. O Espírito Santo vai conduzindo o programa. Aqui não é nada mecânico. Nós nos programamos para tentar fazer o melhor. Mas no meio do programa, às vezes Deus vai lá e fala: opa, peraí, não vai por aí não, né? Vai por esse outro lado aqui. Amém? Amados, Deus abençoe. Fique com Deus até a próxima programação, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que foi abençoado, deixe nos comentários aí e passe o link do programa para alguém que você veja que
vai se alegrar com o programa, que esteja precisando de uma mensagem, que esteja precisando de algum louvor que foi passado aqui, que isso é uma oferta que você vai estar fazendo para Deus. É um meio de evangelização, passar o programa para frente. Aqui nós não pedimos dinheiro, nunca vamos pedir dinheiro, então nós vamos pedir só uma coisa: que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e que vocês possam adorar a Deus de uma forma maravilhosa, amém? Deus... minha mãe falando aqui que nós vamos pedir oração também, né? O crente 6 horas, né? Crente 6 horas não? 6 horas por mim, mas ore por nós, para Deus continuar nos abençoando, nos dando força, nos capacitando para poder estar aqui trazendo a mensagem e os louvores abençoados para vocês, amém? Deus abençoe, fica com Deus. E Kevin faz a apresentação do último louvor. Então agora a gente vai tocar o louvor final. Que Deus abençoe vocês. Eu já também vou me despedindo. E o louvor final é com Rose Nascimento, Portões Celestiais, tá bom? Vou me despedindo. Oi? Ofereço pro meu pai. Ele que escolheu esse louvor. Tava no caminhão, provavelmente. Tava no caminhão na viagem. Tava ouvindo os louvores e ele acabou escutando isso daqui e achou interessante colocar no programa. Então, vou me despedindo. Obrigado para todos que ouviram até aqui. E falou! Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos.